Bom dia, graças e paz, meus irmãos. Em Mateus 28, o texto está impresso aí também no boletim. Mateus 28, os versículos 19, 18 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, meu Pai, pela rica oportunidade de estar na tua casa junto com os teus filhos, te adorando. E nesse momento, ó Pai, quero rogar-te para que teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta palavra, falar aos nossos corações, levantar, ó Pai, o ânimo, a força, a garra para a realização da grande missão da igreja, proclamar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, texto de Mateus, me chama a atenção. A primeira coisa é que Jesus, para trabalhar uma ordenança, ele primeiro faz uma apresentação acerca de si. Da mesma forma, quando ele vai falar para as 7 igrejas de Apocalipse, no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, ele primeiro faz uma apresentação, por exemplo: eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, né? Eu sou o que estava morto e reviveu. Sempre quando ele quer abordar alguma coisa para a igreja, ele faz logo uma apresentação acerca de si, para poder abordar a temática que ele quer trabalhar com a igreja. E a apresentação que ele faz acerca de si é como aquele que tem, algumas versões colocam assim: todo o poder me foi dado. Nessa que eu li diz assim: toda a autoridade. Interessante que o étimo grego usado aí não é poder de dinamite ou dinamis, mas ele usa a palavra exousia, que é a ideia daquele que manda, aquele que ordena. Para poder falar de missões, Jesus se apresenta como aquele que, quem manda aqui sou eu, manda no céu e manda na terra. Me foi dado não só a autoridade, mas a capacidade de mandar, de ordenar. Então, para a gente refletir sobre o tema, a tríplice função da igreja, fazer discípulo, batizar e ensinar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é saber quem é que está mandando, que não é opção. Muitas vezes a gente pensa na grande comissão como fosse opção. Eu quero cantar, não é minha função evangelizar. Eu quero ser professor de EBD, mas não é minha função evangelizar, porque é opção. Minha opção é o ensino, fui chamado para o ensino. Não é bem por aí. Outros, não, eu fui chamado para ser diácono. Não preciso evangelizar, porque eu fui chamado para o serviço diaconal, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, a mesa pastoral, a mesa da igreja, a mesa da ceia. Não é minha função. Jesus não trabalha nessa linha de opção quando se fala de evangelismo. Ele trabalha com mandamento, com ordenança. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é saber que aquele que está se apresentando e chamando a igreja a evangelizar é aquele que manda, é aquele que ordena, e evangelizar é mandamento. Dessa forma, entendemos que aqui, quem não evangeliza está cometendo pecado. Se preocupamos muito com os pecados escandalosos: roubar, adulterar e outros nessa categoria. Mas às vezes, meus irmãos, o xodó, pecado de xodó, aquele de criação, é a falta de evangelização, é a falta de cumprir a missão, é não chegar junto de uma pessoa e dizer o que Cristo fez na sua vida para ela, o que Cristo veio fazer por ela, o sacrifício que foi derramado na cruz por ela. A tendência é muito forte. Se a gente vai para a linha do calvinismo, a coisa vira bagaceira no moderno, porque o calvinismo antigo ele até evangelizava mais, mas os modernos é só sentar no banco e ficar olhando para o teto e parede. A tendência do calvinista moderno, em sua maioria hoje, é ficar onde? Na rua? Não. Quando Deus quiser salvar, salva lá. Ele toca no coração os predestinados. É outra forma de pecar, em defesa de uma doutrina, em defesa de um ensino.
Evangelização é mandamento, é ordenança. Então, para cumprir essa tríplice ordenança, nós vamos refletir nessas 3 áreas. Primeiro, fazer discípulo. Jesus disse: portanto, ide e façam discípulos. O verbo está no gerúndio. Não sei porque os tradutores só colocam nessa forma, mas vão fazendo discípulos. A ideia de que a evangelização é algo contínuo. Não é o que você começa hoje, eu tenho uma programação, vamos evangelizar tal dia. Não, é cotidiano, vão caminhando, a ideia até de caminho, vão caminhando e fazendo discípulos por todos os cantos que vocês forem, por todos os povos, todas as nações, todas as etnias. Fazer discípulo, meus irmãos, é algo contínuo, não é algo que eu faço hoje, não, daqui a 6 meses eu volto a fazer novamente, mas é contínuo dentro de casa, é contínuo na escola, é contínuo na faculdade, é contínuo onde você mora, é contínuo na sua família, é contínuo onde você estiver. Evangelização não é pontual, mas é uma linha contínua. E muitas vezes o que nós fazemos? Fazemos pontualmente. Hoje eu vou evangelizar, domingo, né? Vamos pegar aqui o modelo assembleano. Domingo à tarde é o dia da evangelização. Isso é mito. E sabe o que acontece? Como o pentecostal é muito forte dentro do Brasil, maioria, essa ideia pontual vem para o meu batista. Domingo à tarde é o dia do evangelismo. Eu não conheço isso na Bíblia. Eu conheço que evangelização é algo contínuo. Todos os dias, aonde eu estiver. Se eu vou no mercado, é uma oportunidade para evangelizar. Eu vejo alguém lá conhecido que eu conheço e começo a puxar uma conversa e tal, e faço um convite para a igreja, apresento o plano de salvação, pergunto como é que está a família. Vou entrando devagarzinho, mas vou entrando com a evangelização, vou proclamando de forma contínua. Tem que acabar com essa ideia da pontualidade na evangelização e saber que ela é uma linha contínua. Na parábola que Jesus manda alguém chamar as pessoas para o banquete, parábola das bodas, o que acontece? O cara sai e recebe a ordem, vai pegar as pessoas na rua. Não diz que ele voltou e parou, não. Já parou para perceber isso? Ele foi chamar e continuou chamando. A parábola não diz assim, ele foi, trouxe alguém, pronto, acabou, pontualmente, vai depois alguma. Não, a parábola não termina colocando um ponto na história. Ela deixa ele solto, ele evangelizando continuamente. E a gente tem que pegar essa ideia. Fazer discípulo é algo contínuo. Fazer discípulo é algo que a gente não pode parar. Segundo, nesse ponto, fazer discípulo não é fazer meu discípulo, não é fazer discípulo da igreja, é fazer discípulo de Cristo. Já percebeu que muita evangelização hoje é para fazer discípulo de uma denominação, de uma igreja? Até os convites das igrejas show do milhão, venha receber sua cura na igreja tal. Eu pensava que era em Cristo. E venha receber sua cura na igreja. Venha dizer o que? Na igreja. É a igreja tal. Eu sou igreja tal. Irmãos, evangelizar não é fazer discípulo da gente, é fazer discípulo de outro, fazer discípulo de Cristo, fazer discípulo daquele que deu a ordem, aquele que manda. A gente não pode ficar numa evangelização de fazer, eu vou fazer mais um batista, eu vou fazer mais um presbiteriano, eu vou fazer mais um assembleano. Não é assim. É verdade que temos uma denominação que a gente tem que caminhar com a sua bandeira, mas eu não faço discípulo de denominação, eu faço discípulo de Cristo. Eu não faço discípulo para mim, eu faço discípulo para outros. A gente tem que ter a ideia na mente e não deve mais fazer discípulo, mais um batista, mais um discípulo batista, mais um discípulo presbiteriano, né? Mais um discípulo assembleano. Não é assim. Discípulo de Cristo. É por isso que muitas vezes as conversões genuínas não ocorrem, porque a ideia que vai no nosso coração é fazer um discípulo de uma denominação, é fazer discípulo de Jesus, é fazer um imitador de Cristo. A palavra grega de imitador é mímica, alguém que imita o Senhor Jesus. É caminhar numa linha contínua, mas fazendo pessoas semelhantes a Cristo. Fazer discípulo é fazer um imitador do Senhor, e sabendo que tudo isso é mandamento. Fazer um discípulo.
segunda ordem que aparece no nosso texto é a ordem de batizar. Interessante. Tanto o evangelismo e o batismo não aparecem como ordem para pastores. Já parou para perceber? Não é função do diácono, não é função do pastor, não é função do grupo de louvor, é função de toda igreja. No segundo século, as mulheres é quem batizavam. Havia diaconisas batizando, pegava as mulheres, os homens não batizavam mulheres, né? As diaconisas batizavam as mulheres e os homens batizavam os homens. Não era nem pastor que estava batizando, eram os diáconos, porque a missão eles entendiam que era da igreja, e não de uma pessoa ou outra, mas da igreja, ou seja, qualquer pessoa batizava, essa era a ideia. Basta só entrar nas catacumbas de Roma e a gente vai ver lá figuras de mulheres realizando batismo. E essas mulheres, muitas delas eram diaconisas, porque a igreja no seu nascedouro entendeu que a missão era da igreja, não é missão do pastor, não é missão só do diácono, é missão de todos, envolvendo todos. Batizar é mostrar à pessoa no seu real o que aconteceu com ela e a transformação que aconteceu no seu interior, e isso é missão da igreja. Esse eu me importo deve ser com toda igreja se importar com os batismos. Pastor, já ganhei uma pessoa para Jesus, já tornei ela discípula, estou preparando ela para o batismo. É missão da igreja, não é missão do pastor, é de todo mundo. Acompanhar esse novo para chegar no batismo é missão da igreja, não é missão do pastor, nem do diácono, ou do grupo de louvor, seja qual for da igreja, departamento. Não é um departamentozinho de evangelismo, minúsculo e limitado ali, que vai ficar com essa responsabilidade, não. Quando toda a igreja entende que preparar para batismo é missão dela, ela começa a se preocupar com os novos, aí faz visita, acompanha, isso é missão, viu? Tríplice ordem, não é só ganhar a pessoa para Cristo, mas é trabalhar ela também. Acompanhamento, estar perto, ou seja, olha, como é que está a tua vida aí? E aí, depois que aceitar Jesus, melhorar-se em quê? E você começa a trabalhar essa vida, fortalecendo ela, até ela ir às águas batismais. Mas muitas vezes o que acontece? Tudo cai num departamento. É evangelismo, que o pessoal de evangelismo para acompanhar os novos. É o pessoal de evangelismo que tem que trabalhar esses novos. Não, é minha e sua missão. Preparar. Jesus, quando deu a ordem para a igreja. Ele não deu a ordem para pastores, ele não deu a ordem para diáconos, ele não deu a ordem para um departamento da igreja, um setor da igreja. A ordem de acompanhar é toda nossa. Terceiro, tríplice função: ensinar a obedecer tudo que tenho ordenado. Meus irmãos, aqui nós encontramos o ensino como parte da grande comissão. Temos a tendência de dividir área de educação, área de evangelização. Jesus botou tudo no mesmo pacote, na mesma circunstância, na mesma comissão, na mesma missão. Infelizmente, nós batistas dividimos isso aí no decorrer dos anos. E aí algumas igrejas nossas são mais ligadas à educação e menos à evangelização. Houve até rachas no passado, na nossa denominação de divisão. Aquele pastor Zaqueu Moreira, no livro A Palavra Crescia Poderosamente, mostra que houve a divisão. O que é que a gente tem que fazer? Evangelizar ou educar? Aí deu uma rachadura da denominação, gerou duas denominações dentro do estado na época, porque se esqueceram, leram o texto e se esqueceram de que a grande comissão, evangelizar, a missão, engloba ensino, tudo. Está tudo no mesmo pacote, não podemos separar. E meus irmãos, ele ensina aqui, Jesus, a ensinar a obedecer os mandamentos. Nessa área do ensino, quero destacar alguns pontos, porque há uma perda de identidade, por falta de cumprir a grande comissão, em algumas igrejas. Primeiro, ensinar a palavra, tudo que eu vos tenho ordenado, o que está escrito. Há uma crise na área do ensino em algumas igrejas nossas. Melhor dizendo, no Brasil, a maioria está em crise. Às vezes nós não sabemos se estamos numa igreja batista ou numa igreja pentecostal.
Muitas vezes a gente não sabe se está na igreja batista ou se está na igreja presbiteriana. Ou seja, usando a identidade dos outros. Ensinar a palavra, doutrinar, puxar no texto sagrado, mostrar como a coisa funciona. Interessante que lá em Altinho, a igreja católica, ela teve esse feriado aí de Corpus Christi, e o diretor da rádio disse assim: olha, grave um áudio falando sobre esse feriado. Vocês celebram? A gente não celebra nada disso não. Mas vocês celebram? Não. Mas qual a visão de vocês? Diga assim, coloque isso aí no áudio, que eu vou passar na rádio de meio-dia, no programa que tem mais audiência. Tá certo. Aí ele entrevistou o pastor da Assembleia, entrevistou o padre e pediu para eu fazer esse áudio. O que acontece? A Igreja Católica colocou logo como herege quem não segue a linha dela. Quem não está seguindo aqui esse ensino é um bando de herege. O da Assembleia deu problema no áudio. Quando colocou o áudio dele, falhou lá na hora, na rádio. O que acontece? Vamos colocar de novo. Aí quando colocou a minha vez, expliquei o porquê do feriado e o porquê que a gente não seguia nada daquilo, e porque carne nenhuma se transforma, pão nenhum se transforma em carne, suco de uva não se transforma em carne, em vinho, em sangue, e comecei a explanar sobre a situação. Isso espaço de 2 a 3 minutos. O que aconteceu? O radialista lá, não sei qual foi o que aconteceu, se ele colocou de propósito, ele colocou, quando ele foi colocar de Djalma da Assembleia, entrou o áudio de novo lá da igreja nossa, o áudio que eu tinha gravado, e saiu de novo. Aí mexeu com a cidade. Sabe por que mexeu com a cidade? Porque é um ensinamento da palavra. Deu aquela sacudida, ao irmão Herto chegou: ó pastor, o áudio saiu de novo. Eu digo: escutei. Ele foi de Deus, o erro dele lá foi de Deus. Se ele colocou de novo no erro, foi de Deus. Deus permitiu que ele errasse para colocar de novo, para tirar a dúvida. Mas sabe por que, meus irmãos, eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente perde identidade quando a gente mistura as coisas. Se a gente não ensinar, não trabalhar isso aí na evangelização, olha, a gente segue assim porque a palavra é assim, as pessoas começam a achar que a igreja batista é a mesma coisa da igreja católica. Como uma senhora chegou no Natal e disse: não, a sua mensagem foi muito parecida com a do padre. Diga o que o padre disse. Não, ele falou isso assim: mas eu não falei nessa intenção não. Foca aqui é outro, filha, não é esse. Então a gente tem, meus irmãos, que trabalhar do ensino como sendo o contexto da grande comissão, e não separadamente, para que a gente possa se importar de fato com o Agreste, com o Pajeú, com o Pernambuco, com o Brasil, com o mundo, no campo de missões. Ter o cuidado de aprofundar-se na Escritura. Jesus, ele passou o tempo todinho evangelizando. Você lê a história dele, ele está o tempo todo ensinando. Mas ele é mais conhecido no texto bíblico como mestre do que Senhor. Didascalos, mestre, aquele que ensinava, aquele que sentava com o povo e começava a evangelizar. E onde aparece ele evangelizando, aparece ele sempre ensinando as verdades do reino, para que esse discípulo venha obedecer tudo que ele tem ordenado. Crise de identidade é crise na área do ensino, é crise na área de missões, porque não pode estar separada, está num pacote só. Se eu evangelizo, eu ensino. Às vezes Simone puxa um debate comigo e diz: ô Alexandre, evangelizar e ensinar é a mesma coisa? Ele está no mesmo pacote. Os termos são diferentes, sim, mas um pacote é o mesmo. Termo grego de anunciador, seja lá proclamador, seja lá o querigma, seja lá o evangelho, seja o termo qual for, o pacote sempre aparece no conjunto de evangelização e ensino didascalos, sempre está lá também. Ou seja, tanto no púlpito ou no campo individual, seja no coletivo, seja no anunciar, no querigma, seja na questão do ensinar, tudo é missões. E a igreja, quando perde isso, meus irmãos, essa visão de que está tudo num pacote só, e é função de todos ensinarem, porque todos conhecem a Escritura, repassar isso para os outros, trabalhar a pessoa. Quando a igreja perde sua identidade. Perde sua identidade cristã. Eu não falo nem batista, eu vou logo para o caldo grosso. Perde identidade cristã porque não ensina mais a palavra. Eu me lembro de um pastor que ele se empolgou com a filosofia, começou a estudar filosofia lá em Recife, e o púlpito dele saiu a Bíblia
E à noite é do quê? Filosofia. Tome filosofia para o povo. Tome filosofia. Depois ele acordou assim e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou ensinando a palavra. Eu estou fazendo do povo discípulos de filósofos. Não estou ensinando poder. Não estou trabalhando essa criatura para se parecer com Cristo e obedecer os mandamentos. Estou trabalhando uma questão secularizada, uma questão limitada, de conhecimento limitado, que é uma formiga diante do glorioso conhecimento da Escritura, que é poder de Deus, que transforma vidas. E isso ele fazia de púlpito. E será que a gente muitas vezes não faz isso no campo individual? Fulano, mas o filósofo fulano de tal disse assim, mas o psicólogo, segundo a psicologia, aí vai interpretar a Bíblia à luz da psicologia, não, mas segundo a psicanálise, aquilo ali não é demônio não, viu? Ali é um problema mental, né? Um problema de... A pessoa está querendo ser um animal, sai feito uma cobrinha rastejando no chão, não é demônio não, isso não acontece não. E por que no nome de Jesus a coisa é expulsa? Como é que funciona isso? Só sai no nome de Jesus essa psicanálise, essa psicologia, como é que funciona isso aí? Leva para o teu gabinete lá, o teu escritório, e resolve lá com os planos. Agora, usa o nome de Jesus que resolve. É psicologia? Meus irmãos, isso chega nas nossas igrejas com muita força. Eu trabalhei com um pastor, não vou dizer o nome, mas ele tinha uma dificuldade em acreditar na existência de demônio. E eu não sabia. Aí o que acontece? Na igreja da Palmeira, no Natal, um rapaz chegou, pediu oração, ele todo troncho, né? Aí ele pediu oração. Aí eu digo: ô pastor Maurício, ele, ore por mim, bateu nas minhas costas e vamos lá para trás. Está tendo aí esse culto, o pessoal estava cantando, vamos lá para trás do templo. E fui orar por ele. Ele colocou os braços sobre a madeira e ficou lá de cabeça baixa. Quando eu comecei a orar por ele, que falei o nome de Jesus, esse cara deu um pulo, meteu a cabeça na parede e começou a ficar tremendo ali, dando cabeçada. Aí eu chamo o pastor: pastor, vem cá. Aí o pastor, quando chegou, disse: olha, ele está possesso. Aí o pastor chamou pelo nome dele: ô fulano. Aí nessa hora ele já estava ereto, e ele disse: fulano não está aqui, quem é você? Aí o pastor queria trabalhar ele psicologicamente. Aí eu estendi a mão e comecei a repreendê-lo. Repreendei, e aquele cabo voltou a tremer de novo, dar cabeçada de novo na parede, até que ele desmaiou. Aí a filha dele encosta: o que está acontecendo com meu pai? Eu digo: não, depois a gente conversa, vai para lá, depois a gente conversa. Quando ele tornou, ele disse: quem foi que me trouxe para cá? Ele disse: não, depois a gente conversa bem, quero que você sente ali, estava fraco, as pernas fracas. Aí o pastor chegou para mim e disse: ele estava possesso mesmo, foi? Eu disse: não, é psicologia, dá um sossega-leão para ele e resolve o problema. Esse é um problema. Aí mais à frente, o que acontece? A questão não parou por aí não. A sobrinha dele ficou possessa, o pastor. A menina entrou em possessão, tinha uma força, lá no Dealvo a gente foi visitar ela, a mulher tinha uma força, assim um gorila quando pega assim, estraçalha. Maguinha, menina. Aí ele teve outra experiência com o demônio. A partir daí, que ele teve essas experiências, foi que ele passou a acreditar no ensino da Escritura, que o diabo existe e deixa uma pessoa possessa, que o demônio existe e deixa uma pessoa possessa. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A teologia liberal, que infernizou a vida dos batistas, há mais de 30 anos vem infernizando, ela vem dizendo que não, isso aí é sossega-leão, rapaz, dá uma injeção ali na farmácia que resolve o problema. Demônio não existe. Demônios é mito, é uma escritura antiga grega. Isso vem para a grande comissão e afeta a grande comissão. A igreja na grande comissão tem que ensinar a palavra. Senão as pessoas começam a ser discípulos de teólogos liberais, começam a ser discípulos de filosofia, começam a ser discípulos de psicologia. Nada contra no campo da ciência, entenda isso, separação, ciência é ciência. Mas quando ela quer misturar com o mundo espiritual, ela se torna uma criança diante das verdades bíblicas. Então, meus irmãos, fazer discípulo é ensinar a palavra, é tirar a psicologia de cena, é tirar a filosofia de cena. Lamentavelmente, no decorrer da história, a teologia foi influenciada pela filosofia, quer ela no modelo Platão, quer ela no modelo aristotélico. Mas a gente hoje que já está com a mente esperta, jogar de lado filosofia é filosofia, psicologia é psicologia, seja a matéria qual for, é seu no cantinho. Bíblia é Bíblia, palavra é palavra.
Temos que ensinar a palavra, senão o que vai acontecer? O que está acontecendo no Brasil constantemente, perda de identidade cristã. Né? Houve um colega meu que foi para São Paulo, Igreja Nossa. Pastor Daniel conhece. Quando ele chegou lá, tinha um copo no púlpito, lá no pé do púlpito, na base, copo cheio d'água. Aí ele chegou, olhou assim, pegou o copo e tomou a água. Quando ele começou a pregar, chegou uma irmãzinha com um copinho e colocou de novo lá na base do púlpito. Quando ele terminou a pregação, ele chamou o pastor e começou a conversar com o pastor. Nisso que ele estava conversando, a irmã foi lá, pegou o copo e tomou a água. Aí ele disse: vem cá, que negócio é esse aí? Não existe isso não, rapaz. Aí ele disse: olha, é o seguinte, ela é a mais antiga da igreja. A igreja aqui paga 15 prata, 15 mil prata, 15 mil reais por mês. Então, isso aí a gente faz assim, que não está vendo, está entendendo? Mas deixa aí, é da macumba. Dentro da igreja batista, ou seja, a ideia da universal, não é assim, aquela macumbaria que aí bota lá e diz que é evangélico. Copinho d'água para revestir-se da unção do púlpito. Desceu na água. Irmãos, isso é nas nossas? Não estou falando do quintal dos outros, estou falando do nosso quintal. Nossa igreja lotada, a igreja lá tinha mais de 1000 pessoas. Mas ele disse: ó, é 15 mil pratos, eu tenho que deixar que esse ensino fique aí, perdurando. Não era discípulo de Cristo, não estava no ensino da palavra, estava no ensino da macumbaria no meio batista. Então, meus irmãos, a grande comissão ensina a palavra. Grande comissão trabalha a área da educação. Não podemos separar a coisa. Leva a Cristo, mas leva o ensino. Não basta só dizer que Jesus salva, é preciso dizer como vive o salvo em Cristo. Não basta só dizer que Jesus liberta, mas como é que vive esse liberto? Quer ver outro problema? Que a grande comissão às vezes está falhando nessa área. A área do ensino de novo. Em Jaboatão, eu não sei se parou, depois eu converso com o Daniel para saber se parou. Às sextas-feiras, no Monte Guararapes, tinha lá um cultozinho fogaréu. Eu não sei, está balançando a cabeça ali, já ouviu falar já. Um fogaréu. Os irmãos para lá e rolavam no chão para um lado, rolava no chão para o outro lado, rolava para o lado de cá, rolava para cá. E quem é que estava lá nesses cultos? Batistas, incentivados pelos líderes. Eu cheguei até a ser convidado, eu digo: não, meu filho, me desculpa aí, mas aquilo ali não é culto não. Homossexuais, prostitutas, tudo lá, rola para o chão, para um lado, rola para o outro, falando em língua, rola para o outro. Irmãos, isso é erro na grande comissão, na missão da igreja, de fazer discípulos de Cristo e ensinar sua palavra. E começa a surgir essas modinhas evangélicas. Quer ver outro problema? Erro na grande comissão, na área do ensino dela. Quadrilha gospel. Ah? Palhoção, bota um palhoção aí para crentes. Eu não vejo Jesus no palhoção, já viu? Eu não vejo Jesus numa lambada. Eu não vejo Jesus rodando a baiana. Quando eu trabalhei no SEC, aí chegou um seminarista, que hoje ele é pastor. Ele disse: Alexandre, Jesus já fez isso aí já. Isso na frente da turma, né? Eu não conheço. Não, Jesus em calcinha preta, cortinho de calcinha preta. Cássia Ellen. É aí, meu irmão, o negócio aí tá. Entenda o problema, área do ensino. Aí durante o dia, quem é que vai evangelizar a área? Testemunho de Jeová. Enquanto os irmãos estavam na calcinha preta e estavam curtindo Cássia Ellen. 1h da manhã, tive que repreender 15 seminaristas. Pularam o muro, estava trabalhando de vigia nessa época. Pularam o muro e vieram. Chega, estava mole de álcool. É Páscoa. Jesus abençoou o vinho. Os olhos estavam vermelhos. Aí, vamos cantar uma por vigia. Já tinham cantado para as meninas, né? Vamos cantar uma por vigia. Esse meu querido, faça isso não. Vocês são os futuros líderes desse jeito. Pelo amor de Deus. Problema na área do ensino. Irmãos, grande comissão é ensinar a palavra. É levar a palavra. É ensinar a salvar, que Cristo salva, mas é ensinar como esse salvo vive. Por isso que eu digo, vivemos uma crise de identidade. Cristo ensinou isso? Ou isso é uma influência mundana? Quem colocou isso na mentezinha que o cristão vive desse jeito?
acabamos de vivenciar aí o São João, né? E lá na igreja chegou uma família, pastor, olha, o que é que o senhor acha do crente e o São João? Eu já vendo já que o coração estava, eu quero o São João, né? O coração estava lá. Filho, não é assim. Quer comer o milho? Coma. Quer comer a canjica? Papai do céu foi o milho. Agora não vai curtir os valores, não. Curta o milho, curta a pamonha, curta o panelão e traga até para mim. Mas, por favor, não curta os valores. Não transforme sua casa num palhação. Porque Jesus não caminhou nesse ensino. Grande comissão é evangelizar, fazer discípulos do Cristo. Grande comissão é toda igreja acompanhar os novos, preparando ele para o batismo. É toda igreja ser professora da palavra, ser ministrante da palavra. Não é só função dos que estudaram. Você lê a Bíblia em casa e você tem condições de ensinar essa palavra a outro, para que outro venha se fortalecer e obedecer os mandamentos. Queridos, perceba uma coisa. Em Mateus 10, Jesus pegou os discípulos e deu uma ordem para um grupo limitado para sair evangelizando. Deu uma ordem limitada para o grupo evangelizar só dentro de Jerusalém, Israel. Mas em Mateus 28 ele muda. Ele já não pega somente o grupo de discípulos, só vocês aqui para evangelizar. Chama todos os seus discípulos, já não está mais aí somente os 11, mas também está outros que viram a ascensão de Jesus aos céus, grupo de discípulos. Ele dá ordem para todos, já saiu de um grupo limitado, já saiu dos 12, ampliou a questão, e já saiu da ordem limitada de uma cidade. Ele já coloca o mundo, todas as etnias, que é a função da igreja. Agora, pare comigo e pense, como é que a gente pode ganhar o mundo se a gente não sustentar financeiramente aqueles que são enviados? Se a gente diminuir as nossas contribuições? Evangelizar tem um custo. Evangelizar tem uma receita, porque tem uma família lá que precisa ser sustentada, tem uma família lá que precisa de recursos. O pastor de São João estava lá, Daniel conhece. Uma das razões que ele saiu de lá foi, Alexandre, sai de lá porque o problema era financeiro. O salário não chegava, um salário mínimo que vinha só para ele e a família ser sustentada, deixou o campo, não tinha condições. E quantos campos estão passando essa mesma dificuldade? Jesus deu uma ordem geral, mas essa ordem para o mundo todo a gente precisa sustentar com nossas contribuições, com a nossa oferta. Essa oferta, não somente a oferta da chegada da campanha, não somente a oferta do pão, muito bom também, mas, meus irmãos, a nossa contribuição constante na igreja para que o seu plano cooperativo continue produzindo resultado lá, para que esses missionários não venham passar dificuldade financeira, não venham passar constrangimento financeiro, para que eles se concentrem tão somente na obra de ganhar vidas, preparar vidas junto com a igreja e ensinar essas vidas. Ganhar o mundo tem que ter um sustento. Para poder enviar, tem que ter condições de manter esse missionário. E, meus irmãos, nós estamos nessa campanha Eu Me Importo. E eu gostaria de desafiar a igreja. Você se importa com essa missão? A igreja se importa com essa missão? De ganhar vidas, preparar as vidas para ir para o batismo, acompanhar elas, fortalecendo, dando orientação. Irmão, não faça isso não, isso aí Deus não quer, vem por aqui. A igreja se importa. Amém? A igreja se importa em ensiná-las na palavra. Amém? A igreja se importa em dizer, pastor, esse ano eu faço um voto ao Senhor, eu me comprometo que vou contribuir mais ainda do que foi o ano passado. É uma questão de fé. A gente não vive pela razão. Não vai fazer matemática. Não, posso aumentar mais R$1, né? Não faça isso não. A gente vive pela fé. E viver pela fé é pelo que não se vê. Mas eu vou lançar um desafio, não vou fazer matemática, não vou para o racional, eu vou chegar a dizer, eu vou dar uma oferta e vou pedir a Deus que contribua ainda mais do que isso, e Deus vai trabalhar na sua finança, nesse desejo sincero do seu coração, nesse coração de fé, para que você continue mantendo essa área missionária. E, meus irmãos, além de manter, fazer discípulo, seja por meio de um pequeno grupo, seja por meio
do contato diário com as pessoas no seu dia a dia, seja por meio das evangelizações em massa, quando sai aquele povão, de forma contínua, diariamente, lá no trabalho, alguém está ali observando, e você tem essa oportunidade aí para evangelizar, alguém está ali observando na faculdade, não filho, porque ele vai dizer, olha, foi um crente, né? Um crente filão, né? Está observando você, e essa é a oportunidade de você evangelizar ele, conversar, criar um relacionamento amigo, para apresentar a palavra. E aqueles que querem aceitar o desafio, e já disseram sim, fique de pé que eu quero orar. Pastor, eu vou fazer discípulo, eu vou trabalhar, vou orar a Deus, vou orar pela minha família, vou orar pelos meus amigos no trabalho, na faculdade, os colegas meus de escola. Eu vou ganhar vidas, eu quero tirar vidas que estão indo para o inferno, que estão perecendo. Eu quero me comprometer mais no sustento, na oferta, seja no pão. Não estou no pão não, pastor, entra no pão. Sua oferta é fundamental para manter campos. Há tanta coisa para ser feita. Estamos lá em Altinho com o desafio do templo, né? E até com o Luiz Cordeiro a gente tem sentado bastante para conversar. Isso é missões, para agregar melhor os povos. Já temos a planta baixa, já temos o design do templo, né? Estamos trabalhando aí o projeto da ferragem, né? O projeto estrutural do templo. Mas quantas outras igrejas também estão precisando de ter um templo mais organizado para agregar melhor o povo, caber mais gente? Meus irmãos, essa é a hora da gente abraçar essa missão tríplice: fazer discípulo, todo mundo junto, fazer discípulo, batizar, ou seja, prepará-los, e ensinar na palavra, e manter a obra missionária com as nossas ofertas, com a nossa cooperação, seja nessa oferta que os irmãos com certeza vão ultrapassar o alvo que foi estabelecido para a igreja, vai mais à frente, mas também manter diariamente, através do pão, através do plano cooperativo, vamos contribuir mais, chegar mais. Os campos precisam. Terezinha está precisando de pastor lá, está sem pastor. Brejão abriu o trabalho lá, está na campanha da AME, precisa de um obreiro lá. Altinho, daqui a 6 meses, um ano, vai precisar de outro obreiro lá, no mutirão, porque o trabalho está expandindo. Irmãos, a gente tem que contribuir. Feche seus olhos, eu quero orar. Abraça essa causa. Soberano Deus, Tu que estás aqui, ó Pai, no meio dos Teus filhos, nesta casa de oração, quero rogar-te, ó Deus, por esse compromisso que eles fazem, não com o pastor, não comigo, não com nenhum membro desta casa, mas um compromisso contigo, de se importar com tua obra, ainda mais. Sabemos que a igreja já faz missões, mas pode ir além, ó Deus. Essa igreja tem potencial para ir muito mais além. E eles, ó Pai, se colocam de pé, dizendo que vão fazer discípulos, dizendo que vão acompanhar aquelas pessoas que precisam ser batizadas, precisam amadurecer na fé, mas também vão ensinar a tua palavra, Senhor, para que elas cresçam dentro da tua santa doutrina. Também, ó Pai, se comprometerão com o sustento da tua obra. Ó Senhor, abençoa essa decisão, esse compromisso, esse colocar-se de pé e dizer que pela fé caminharão desta forma, Pai, de fazer discípulo, preparar pessoas para batismo, ensinar a tua palavra e manter a tua obra missionária. Abençoa a finança de cada um, para que prosperem nesse desafio de fé, para que continue, ó Pai, prosperando, para a tua obra também prosperar. Abençoa, meu Deus, a todos, no nome de Jesus, amém. Poder sentar, igreja.